Olá, eu me chamo André Luiz Xavier, sou estudante de Engenharia Química da Universidade de Brasília e seja bem-vindo à aula 7 do nosso curso de Matemática Básica Pré-Cálculo. Hoje falaremos a respeito de trigonometria, mais especificamente os conteúdos abordados serão círculo trigonométrico, radianos e funções trigonométricas e leis. Falando primeiramente a respeito do círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico ele é uma representação gráfica de uma circunferência de raio 1. Então, aqui, sendo o ponto de origem, a gente pode constatar que aqui esse ponto é 1, esse ponto é menos 1, ponto é 1, esse ponto é menos 1, se a gente for relacionar com comprimento mesmo, né? E para que ele é usado? Ele é usado para representar números reais relacionados a ângulos, e ele auxilia aí no entendimento, né, dos cálculos das razões trigonométricas. Então, o que isso quer dizer? Que cada ponto do círculo trigonométrico ele está associado a um valor de ângulo, valor de seno, cosseno, tangente e também das suas funções inversas, como secante, cossecante e cotangente. Então, primeiramente, falando a respeito de como o círculo trigonométrico é relacionado a ângulos e já apresentando a ideia de radiano, né? Então, primeiramente, o que é o radiano? O radiano ele é uma unidade de medida de ângulo. Então, a gente tem a unidade de ângulo 30 graus, 45 graus. Radiano é uma outra forma, uma outra unidade, né, para representar esses ângulos. Ele pode ser entendido como a razão entre o comprimento de um arco e o raio da circunferência. Então, trazendo aqui para a ideia do círculo, né, seria realmente a relação do arco. Então, por exemplo, se pegar aqui esse arco, esse quadrante aqui de 90 graus, seria o comprimento desse arco com o raio da circunferência. Mas falando de forma prática, como o radiano ele é usado. Ele é usado relacionando o valor de ângulos para valor de radiano, seguindo a seguinte lógica. Π radianos é equivalente a 180 graus. Então, a partir desta relação, você consegue tirar de todos os outros graus, justamente fazendo uma regra de 3. Então, por exemplo, se π radianos é 180 graus, a gente pode dizer que, por exemplo, 150 graus é quanto em radiano? É só a gente fazer a regra de 3 simples aqui, né? E aí vai ficar 180 vezes o ângulo em radiano que a gente quer saber é igual a 150 vezes π. Então, x vai ser 150 π dividido por 180. E a gente faz essa simplificação, né? Aqui dá para dividir por 3 em cima e embaixo. E vai ficar 5π dividido por 18 dividido por 3, 6. 5π sobre 6. Então, 150 graus equivale a 5π sobre 6 radianos. Então, a partir disso, a gente pode relacionar cada ponto aqui da circunferência com esses ângulos, tanto no valor de ângulo como a gente conhece, né? Então, por exemplo, aqui é 90 graus, que é um primeiro quadrante, né? Aqui é 180 graus. E é importante, pessoal, que sempre começa desse ponto de origem, aqui sendo 0 graus, e vai de forma anti-horária. Então, 0, 180, 90 e 270, que é 180 mais 90, né? 270 graus. E a gente também pode relacionar cada ponto com o radiano. Então, se pegar aqui esses mesmos pontos, se 180 é igual a π radianos, então 90, que é a metade, vai ser π sobre 2. Opa, π sobre 2 radianos. 180 vai ser π radianos, como a gente tinha falado por definição, né, do que é o radiano. E 270 a gente pode até fazer π radianos mais
π sobre 2, né? Então vai ser π mais π sobre 2 radianos, que vai dar igual a... Aí a gente faz a soma, né, de frações, vai ficar 2 aqui embaixo, e a gente pega 2 e multiplicando aqui, né, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3π. Então 3π sobre 2 radianos. Certo, pessoal? Então, descendo aqui, eu trouxe para vocês um círculo com vários ângulos indicados, né? Um círculo fechado. E aqui vocês podem ver que tá os ângulos indicados tanto em graus como em radianos. Como eu falei, todos os graus, né? Dentro do círculo, de 0 a 360 graus, tem o seu valor em radiano. E aqui tem alguns ângulos notáveis, né? Como, por exemplo, 0, 360 graus, que pode ser chamado de 2π. Aqui 90 graus, que é π sobre 2, 180 que é π, e 270 graus, que é 3π sobre 2, igual eu tinha falado, né? Mas também tem aqui alguns outros ângulos notáveis, como 30, 45 e 60, que são muito usados quando a gente vai falando de seno, cosseno e tangente, porque são os ângulos que você decora o valor, né? Você sabe o valor por causa daquela tabela, que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, os valores do seno e do cosseno e do tangente. Então aqui 30 graus é π sobre 6 radianos, 45 graus π sobre 4, 60 graus π sobre 3 radianos. E aqui a gente pode até fazer a regra de 3, né? Para treinar mais uma vez. Então 45 graus, por exemplo. Você sabe que 180 graus é π radianos. Então 45 graus vai ser x, né? Então 180x, 45... Opa! 45π. Então, x vai ser 45π dividido por 180, né? Aqui a gente pode fazer a conta, né? E dividir aqui por 45. Fazer a conta da simplificação. E nós chegamos aqui em π. 45 dividido por 45 é 1. E 180 dividido por 45 é 4. Então, π 4 radiano. Isso aqui só para representar, né? Então, trazendo agora o círculo trigonométrico relacionado a seno, cosseno e tangente, né? O que a gente pode dizer aqui logo de início, né? Um truque que é muito usado é colocar a palavra sono logo depois aqui. Então, sem sono, cossono. Isso para quê? Para a gente descobrir qual que é o eixo que indica seno e cosseno, né? Então, esse é o truque. Sem sono é porque é o eixo em pé. Então, esse eixo aqui da vertical, ele representa o seno. Então, o seno vai ser o valor. A gente vai pegar um ângulo. Então, aqui, por exemplo, tem um ângulo de 45 graus. Onde pegar esse ângulo aqui vai ser projetado no eixo. E aí, esse valor aqui, que vai de 0 a 1, ele vai ser o seno do ângulo, certo? E aí, o que a gente pode afirmar? Que o seno, ele vai de valores de 1 até menos 1. E aí, no outro eixo, né, sem ser o do seno, valor de 0. E a partir dessa observação, a gente já consegue ver a relação de qual vai ser o sinal de cada quadrante aqui. Então, o que for perto do 1, então do 0 até 1 aqui, é sinal positivo no quadrante. E o que estiver perto do menos 1 aqui, sinal negativo. Então, o seno vai funcionar dessa seguinte forma. O que for próximo aqui do 1, os ângulos, né, que forem desse quadrante aqui superior, acima do eixo vertical, do eixo horizontal, eles vão ter sinal positivo, e os que estiverem abaixo do eixo, sinal negativo. A gente pode fazer a mesma coisa com o cosseno, então usando aqui a
a técnica, né, que é cosseno, é cossono, então é o eixo deitado. E aí é a mesma lógica relacionada ao arco, então qualquer ângulo aqui, por exemplo, de 45 graus, ele vai bater o arco num valor aqui no eixo, e esse valor, né, vai ser o valor do cosseno. Então a gente pode fazer aquela mesma lógica aqui com sendo 1, e aqui menos 1, 0 e 0. E aí, pegando o sinal de cada quadrante, fica desse jeito. O sinal positivo sendo do lado direito ao eixo que está na vertical, né, o eixo em pé, e o sinal negativo todo que está para lá do eixo, para a esquerda do eixo. Aqui tá esses valores. E aí a tangente, o que vocês têm que ficar em mente relacionado à tangente é que tangente é seno dividido pelo cosseno. Então, por conta disso, a gente pode fazer a divisão aqui dos sinais, né? Então, mais com menos, menos, mais com mais dividido com mais, e aí vai dar esse aqui, os sinais por quadrante, eles intercalados, né? Menos, mais, menos, mais. E aí essa vai ser a lógica que você vai usar. Uma coisa importante a se dizer é que valores de seno, cosseno e tangente são tabelados. Tem alguns ângulos que a gente decora por serem muito usados, né? Igual eu tinha falado, mas a maioria, assim, dos ângulos vai ser realmente ter que ser feito na calculadora. Então, se pegar ali seno de 18 graus, esse valor vai ser tirado na calculadora, né? É possível descobrir a partir dos outros ângulos que você sabe, mas costuma ser disponibilizado, né, nas questões. Então, esses valores, igual eu tinha falado, de 30, 45 e 60 são valores que eles peçam que você já saiba, né? Então, tem o truque para você decorar o seno e o cosseno e tangente desses valores, que é montando essa tabelinha. Você coloca aqui seno, cosseno e tangente como as linhas da coluna, e 30, 45 e 60 como as colunas, né, da tabela, e aí você vai fazer, colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1 aqui em cima, e tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e no 2, então vai ser 1, 2, 3 sobre, tudo sobre 2, né, com o 2 e o 3 sendo a raiz. E o cosseno é 3, 2, 1, né, com a raiz sendo no 3 e no 2. E aí a tangente, tem a música, né, e aí a tangente é diferente, é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa é a tabela aqui. Então, trazendo a ideia da trigonometria, né, do círculo trigonométrico e a relação entre os ângulos e um valor numérico para a ideia de funções, né? Funções, no geral, analisa a relação existente. Tem uma fórmula, né, uma função formadora, e vai analisar o valor que você coloca no domínio, que é então no eixo x, e o valor que a partir dessa função reflete no eixo y, que é a imagem, né? No caso de funções trigonométricas, então vai ter esse formato, né? Seno de x, cosseno de x, tangente de x. Pode ter variações, então tem um número aqui multiplicando, ou aqui dentro do parêntese ter outro número, outros números, então 4x, e etc, né? De diversas maneiras pode aparecer. Essas são as básicas, para apresentar a ideia de como que é uma função trigonométrica, né? Então, na função trigonométrica, o domínio, o eixo x, ele vai ser ângulos. Então, muitas vezes representado por radiano. Então, vai ter um ângulo que vai ser no valor x, e o que esse ângulo reflete no seno e cosseno, né, um valor numérico. Então, o contradomínio, a imagem, vai ser um valor numérico que vai de 1 a menos 1 até 1, né? Então, vamos, para começar a pensar aqui no arcosseno, montar uma tabela aqui simples, de primeiro momento. Vou colocar aqui qual que é a função.
Relacionando os valores de x em ângulo com os valores numéricos em y do seno. Vamos pegar os ângulos aqui dos quadrantes, que vai ser bom para a gente analisar o comportamento. Então, aqui 0, π sobre 2, colocando em radiano, π, três π sobre 2, 2π. Esses 4 pontos aqui é uma volta completa, né, pegando apenas os quadrantes. Esses seguintes ângulos aqui, dando uma volta completa. Então, lembrando, né, que seno é sem sono. Então, o eixo aqui que a gente vai pegar é o eixo em pé, que representa o seno. Cada ângulo vai ter uma parte do arco aqui que, batendo nesse eixo, vai dar um valor do seno. Então, se a gente pegar aqui 1, aqui menos 1, 0 e 0. Vamos lá. No ângulo 0, o valor vai ser 0 do y, do seno. No ângulo π sobre 2 radianos, vai ser 1. No ângulo π radianos, 0 de novo. Aqui menos 1. 0 de novo. Então, a partir desses pontos, que compreende uma volta completa, a gente pode ver que se a gente for colocar num gráfico, lembrando que o domínio, o eixo x, ele é ângulos, então é em radianos. E aqui é numérico, que vai de menos 1 até 1. Se a gente pegar aqui os pontos, né, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, vai dar exatamente essa relação aqui, ó, de 0, 1, 0, menos 1, 0. Então, a gente vai ver que ela vai ter este formato, formando aqui, né, parábolas de forma cíclica. Então, vamos descer aqui e ver o gráfico da função seno. Ó, os pontos que eu tinha marcado. Então, aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A gente pode ver que teve esse formato, né? E como eu falei, ele é cíclico, ele se repete. Então, a gente pode dizer que ele tem um período que compreende uma volta completa no ângulo. Onde ele vai, acha que uma assíntota, desce, formando, né, essas duas parábolas aqui. Decresce até um ponto máximo de 1, depois decresce até o ponto mínimo aqui de menos 1. E a partir dessa ideia de periodicidade, a gente consegue tirar uma lei de formação, que traz justamente essa ideia, né? Então, como eu falei, y igual a seno de x. E se a gente trazer essa ideia de periodicidade e contar que o período ele compreende 2π de ângulo, que é igual a 360 graus, a gente pode reescrever a lei de formação como sendo seno de x mais 2π vezes k. E o k ele é justamente essa ideia de periodicidade, né? Desse k, que vai ser um número inteiro, então 1, 2, 3, que vai multiplicar aqui em qual ponto vai estar, né, desse período. Agora, a função cosseno vai seguir a mesma lógica. Então, do domínio é ser ângulos, né, aqui em radianos, e a imagem ser o valor que cada ângulo dá no cosseno, né, o
trecho do arco compreende ali no eixo do cosseno. Só que a gente pegando aqui, novamente, esses pontos aqui notáveis, né, de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que são os quadrantes até fechar o arco completo, a gente vai notar que é o inverso, né? Lembrando que cosseno é consono, então é o eixo no círculo trigonométrico. Aqui vai ser 1, e aqui menos 1, e aqui 0, 0. Então, se a gente pegar aqui, né, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, os valores vão ser transladados, a gente pode dizer que transladados em comparação ao seno, porque aqui o 0 vai ser 1, né? Aqui 0, aqui menos 1, 0 e aqui 1. Comparando com o do seno, era 0, 1, 0, menos 1 e 0. Aqui está 1, 0, menos 1, 0 e 1. Então pode dizer que ele foi transladado, né, numa distância de π. Então vai ficar exatamente como se tivesse transladado uma distância ali de π radianos de ângulo com a curva, né? Vai ser exatamente a mesma curva, formar exatamente a mesma curva. E ele também pode tirar a lei de formação a partir do período de 2π. Então, exatamente com a mesma lógica, que y será igual a cosseno de x mais 2π vezes o número inteiro k, né? Que aí vai ser a quantidade de vezes ali que vai ter se repetido esse período, né? Esse mesmo período. Já na função tangente, como eu falei para vocês, o importante é lembrar que tangente é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Então, vai dar esse gráfico aqui, que é um gráfico bem diferente, justamente porque ele tem assíntotas aqui que a gente pode dizer que explode, né? Que tende ao infinito. Justamente nesse ponto aqui, π sobre 2. Então, vamos tentar entender o porquê que acontece isso. Se tangente é seno sobre cosseno, tangente de π sobre 2, né? Vai ser seno de π sobre 2 dividido pelo cosseno de π sobre 2. E aqui a gente já pode ver um problema que cosseno é cossono, né? Cossono, então é o eixo deitado. E π sobre 2, como fica lá em cima, então aqui no círculo trigonométrico, aqui é π sobre 2, né? Ele vai dar na reta, no eixo cosseno, vai dar o valor de 0. Então, ele vai trazer um 0 aqui para o denominador. O que é, né, uma inconsistência, não existe esse valor, então justamente por isso que ele tende ao infinito. E aí ele fica com esse período aqui, ó, de π. De π distância, ele repete essa exata curva aqui, que cresce até π sobre 2 estourando, e depois é a mesma coisa aqui nesse eixo de baixo, né? Para valores de π sobre 2 até π. E aí, a gente pode, a partir dessa periodicidade, trazer novamente a lei de formação, a lei trigonométrica, que tangente de x vai ser igual a tangente de x mais kπ. Esse k sendo novamente um número inteiro, trazendo essa ideia de periodicidade. Certo? Então, para finalizar o último tópico, eu vou passar a ideia aqui para vocês do que são as funções trigonométricas inversas. Eu vou passar só a ideia justamente por ser um tema aí um pouco mais complexo, mas o que são, né, as funções trigonométricas inversas? Como eu tinha falado para vocês, na função seno, cosseno e tangente,
sem ser a inversa, né, as funções normais, o domínio delas, então o eixo x, são ângulos, que muitas vezes é representado através de radianos, né, a unidade medida sendo radianos, que vai levar para uma imagem no eixo y, um valor numérico que compreende de -1 a 1. Nas funções trigonométricas, vai fazer justamente inverter essa relação. Então, o que era imagem vai virar domínio, o que era domínio vira imagem. Então, já no caso da função trigonométrica inversa, no caso aqui da arcosseno, esse -1 aqui é para representar que é a inversa. A imagem vai ser o valor numérico, que compreende -1 a 1. Então, por isso, o gráfico que dá resultante é esse gráfico aqui, que é preso, né, entre esses valores, -1 em 1, e π/2 e menos π/2, justamente para os seus valores máximos aí, que assume o seno, né? E aí a pergunta que você se faz, você inverte a pergunta também quando a função trigonométrica é inversa. Então, em vez de você perguntar qual vai ser o valor do seno a partir desse ângulo, π/2, vai trocar. Então, vai ser qual ângulo que o valor de seno é 1. Então, o seno é igual a 1. Qual vai ser o valor do ângulo que dá seno igual a 1? Então, a gente pode lembrar lá no círculo trigonométrico que esse valor é π/2 e menos π/2, né? Justamente seno, então é sem sono, é o eixo em pé. Então, os valores que dá 1 e -1 são 90 graus e 270 graus. Vai ser a mesma lógica, a função arcosseno e a arcotangente. Então, aqui a gente pode ver, né, que também forma um gráfico aqui limitado, do valor de -1 a 1, indo de 0 até π, justamente por aquela questão do arcosseno, você transladar a curva, né? Então, você transladou a curva, e vai compreender aqui exatamente esse período. E aí é a mesma coisa, a mesma lógica. Inverteu, então, na função cosseno, você pegava um valor de ângulo, e aí esse valor de ângulo daria uma imagem em valor numérico. Aqui, o valor dado à variável vai ser o valor numérico, e aí a resposta vai ser a imagem, vai ser no ângulo, né? Então, qual ângulo dá o cosseno de tal valor? Aqui, para fazer a mesma notação, função inversa de cosseno, que é arcosseno, arcocosseno. Tem essa mesma relação, então, como o cosseno no trigonométrico pega o eixo deitado, os valores que dão 1 e -1 vão ser exatamente 0 e π. Então, aqui 0, que dá o valor de -1, não, que dá o valor de 1, e π, que dá o valor aqui de -1. E mostrando para vocês também a função arcotangente, que justamente por ser a divisão, né, de seno e cosseno, vai ter também a mesma característica de estar compreendida entre -1 e 1, porém terá essa curva aqui neste formato. Então essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, conseguido aprender pelo menos a ideia aí, né, desse conteúdo, círculo trigonométrico, a ideia de radiano, as funções trigonométricas e as leis, né, que relacionam ali com as periodicidades das funções trigonométricas. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Curtam o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e assistam aí os nossos outros vídeos aí da nossa playlist de aulas, tanto de matemática como de química. Tchau, tchau. Um abraço.